Então já estamos aí no quadro do Futebol Lovers. Quer conversar, comentar e opinar sobre de tudo um pouco mundial? Então venha para o Saturday Night 10, o novo webcast da BC Entretenimento. De maio a dezembro, todo terceiro sábado do mês às 10 da noite ao vivaço, no canal @BC Entretenimento pelo YouTube. Vem com a gente. E é o seguinte, pessoal, nós tivemos aí uma rodada na sexta e no sábado, as quartas de final, mas eu queria colocar para vocês antes, porque na semana passada a gente meio que falou assim dos grupos, né? Então eu queria trazer aqui uma panorâmica geral sobre todos os resultados do Mundial até aqui. E a partir de então a gente fala um pouquinho sobre as quartas de final e o que vão ser as semifinais desse Mundial de Clubes. A semana passada a gente falou o começo, né, da Copa do Mundo de futebol de clubes, como tudo aconteceu na década desde 1960, e nos próximos webcasts aí a gente vai trazendo aí os campeões desde 1960, falar também sobre o Campeonato Brasileiro, tudo que estiver rolando, Libertadores. Então agora eu queria dar uma panorâmica geral para vocês, que foi a fase de grupos. No grupo A, né, nós tivemos na primeira rodada o Al-Ahly, né, empatando com o Inter Miami em 0-0. E o Palmeiras empatando com o Porto também em 0-0. Na segunda rodada, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Al-Ahly, enquanto que o Inter Miami ganhou do Porto de 2-1. Foi uma surpresa até, né? E na terceira rodada, o Porto empatou com o Al-Ahly em 4-4. Terminou a sua participação de forma melancólica, e o Inter Miami empatou com o Palmeiras em 2-2. O Palmeiras foi o líder do grupo com 5 pontos, o Inter Miami ficou em segundo também com 5, o Porto em terceiro com 2 e o Al-Ahly em quarto com 2 pontos. No grupo B, na primeira rodada, nós tivemos o Paris Saint-Germain ganhando de 4-0 do Atlético de Madrid e o Botafogo ganhando de 2-1 do Seattle Sounders. Na segunda rodada, o Seattle Sounders perdeu para o Atlético de Madrid de 3-1 e o Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo de 1-0. E na terceira rodada, o Atlético de Madrid ganhou do Botafogo de 1-0, né? E o Seattle Sounders, né, perdeu para o Paris Saint-Germain de 2-0. O Paris Saint-Germain acabou em primeiro com 6, o Botafogo terminou em segundo também com 6 e o Atlético de Madrid terminou em terceiro também com 6. O Seattle Sounders não teve nenhum ponto. No saldo de gols, o Botafogo levou a melhor em cima do Atlético de Madrid e se classificou em segundo do grupo B. No grupo C, na primeira rodada, o Bayern ganhou do Auckland City por 10-0, né? Foi a maior goleada, inclusive, da competição até aqui. E o Boca empatou em 2-2 com o Benfica. Na segunda rodada, o Benfica ganhou de 6-0 do Auckland City e o Bayern ganhou do Boca de 2-1. E na terceira rodada, o Auckland City empatou com o Boca em 1-1 e o Benfica ganhou do Bayern de 1-0. O Boca também terminou de forma melancólica sua participação, com apenas 2 pontos, né? O Benfica foi o líder com 7, o Bayern em segundo com 6 e o Auckland City terminou em último. No grupo D, na primeira rodada, o Chelsea ganhou de 2-0 dos Los Angeles, enquanto que o Flamengo vencia também de 2-0 o Esperance. Na segunda rodada, o Flamengo ganhou do Chelsea por 3-1, uma surpresa, né? Porque se previu um jogo mais equilibrado. O Flamengo conseguiu bater o Chelsea. E o Los Angeles perdeu para o Esperance por 1-0. E na terceira rodada, o Esperance perdeu para o Chelsea de 3-0 e o Los Angeles empatou com o Flamengo em 1-1. O Flamengo terminou em primeiro com 7, o Chelsea em segundo com 6, o Esperance em terceiro com 3 pontos e o Los Angeles terminou lá na lanterna com apenas 1 ponto ganho. No grupo E, na primeira rodada, o River ganhou de 3-1 do Urawa Red Diamonds, enquanto que na outra partida o Monterrey empatou em 1-1 com a Inter de Milão. Na segunda rodada, a Inter de Milão ganhou de 2-1
do Urawa Red Diamonds, enquanto que o River empatava em 0-0 com o Monterrey. E na terceira rodada, o Inter de Milão fez 2-0 no River e o Urawa Red Diamonds perdeu para o Monterrey por 4-0. O Inter terminou em primeiro com 7, Inter de Milão em primeiro com 7, Monterrey em segundo com 5, o River eliminado com 4 e o Urawa Red Diamonds não teve nenhum ponto. No grupo F, na primeira rodada, grupo de mais um brasileiro, né? O Fluminense estreou empatando com o Borussia em 0-0, enquanto que o Ulsan perdia para o Mamelodi Sundowns por 1-0, né? Até então, o Mamelodi era o líder do grupo, olha só. Mas na segunda rodada as coisas já foram se encaixando, né? O Mamelodi Sundowns perdeu para o Borussia por 4-3 e o Fluminense ganhou do Ulsan por 4-2. Na última rodada, né, a rodada decisiva, o Borussia ganhou do Ulsan por 1-0 e o Mamelodi Sundowns empatou, segurou o Fluminense, empatou em 0-0, o que deixou o Borussia em primeiro com 7, o Fluminense classificou em segundo com 5, o Mamelodi terminou em terceiro com 4 e o Ulsan não teve nenhum ponto. No grupo G, na primeira rodada, o Manchester City ganhou de 2-0 o Wydad Casablanca, um time marroquino, né? Enquanto que o Al Ain perdia para a Juventus por 5-0. Na segunda rodada, a Juventus fez 4-1 no Casablanca, né? E o Manchester City 6-0, né? No Al Ain. E na última rodada do grupo, a terceira, né? A Juventus perdeu para o Manchester City por 5-2, enquanto que o Casablanca perdia para o Al Ain por 2-1. Nesse grupo, o Manchester City foi o líder com 9, a Juventus ficou em segundo com 6, o Al Ain em terceiro com 3 e o Casablanca ficou em último com nenhum ponto ganho. E no grupo H, fechando a primeira fase do Mundial, na primeira rodada, o Real Madrid empatou com o Al Hilal 1-1. Enquanto que o Pachuca perdia para o Salzburg por 2-1. Na segunda rodada, o Real Madrid fez 3-1 no Pachuca e o Salzburg empatou com o Al Hilal em 0-0. E na última rodada, o Al Hilal ganhou de 2-0 do Pachuca e o Salzburg perdeu para o Real Madrid de 3-0. O Real terminou em primeiro com 7, o Al Hilal terminou em segundo com 5, o Salzburg terminou em terceiro com 4 e o Pachuca com nenhum ponto ganho. Essa foi a primeira volta do Mundial, né? A chamada fase de grupos. Aí a gente teve as oitavas de final, para a gente chegar até agora às quartas de final. Nas oitavas, o Palmeiras cruzou com o Botafogo. Palmeiras 1, Botafogo 0, Botafogo eliminado, duelo de brasileiros. O Benfica perdeu para o Chelsea por 4-1. O Paris Saint-Germain ganhou de 4-0 do Inter de Miami, né? Inter de Miami. O Flamengo perdeu para o Bayern por 4-2, outro representante brasileiro. A Inter de Milão perdeu para o Fluminense por 2-0, outro brasileiro, e se classificou. O Manchester City, aí a grande surpresa, né? Perdeu para o Al Hilal por 4-3. O Real Madrid ganhou de 1-0 da Juventus. E o Bayern, e o Borussia, né? O Borussia venceu por 2-1 o Monterrey. O Borussia venceu o Monterrey por 2-1, tá certo? Então foi isso que aconteceu nas oitavas de final. Das oitavas de final para as quartas de final, então, os resultados. Na sexta-feira, abrindo os trabalhos, né, às 4 da tarde, o Fluminense enfrentou o Al Hilal. Foi uma surpresa, porque tanto o Fluminense como o Al Hilal eram franco-atiradores contra a Inter de Milão e também o glorioso Manchester City. Então, o normal era acontecer esse cruzamento. O Fluminense acabou jogando um bom futebol e está agora entre os 4 melhores do planeta, né? E digo mais, né? O Fluminense é o Brasil no Mundial a partir de agora, tendo em vista que o Palmeiras foi eliminado. Então, o Fluminense ganhou de 2-1 do Al Hilal. A atuação no início, né, pessoal? A atuação no início do jogo foi meio estudada, assim, né? Os dois times se estudaram. O Al Hilal vinha
de uma desgastante prorrogação contra o Manchester City, e me parece que eles sentiram um pouco isso aí, porque eles realmente entraram mais devagar do que eles entraram contra o City. E o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, né, acabou aproveitando essa situação também, né? Acho que o Renato fez um bom trabalho com o grupo, acabou fazendo aí uma boa partida. O placar foi o seguinte, né? Aos 39 do primeiro tempo, né, o Martinelli abriu o placar para o Fluminense com 1-0. E aos 5 do segundo tempo, o Marcos Leonardo, que é um bom jogador, né? Um dos 4, aliás. O Al Hilal, aí um detalhe também, né? O Al Hilal tinha 4 jogadores brasileiros no seu grupo. O Renan Lodge, o Caio César, o Malcolm, né? E o Marcos Leonardo. Então, para vocês verem a força do Al Hilal tendo 4 jogadores brasileiros. O Fábio também fez uma boa partida, né? Uma boa partida feita pelo Fábio, que segurou vários lances aí. No segundo tempo, né, aos 24 do segundo tempo, né, o Hércules definiu a partida para o Fluminense, fazendo o 2-1. Ele, que já tinha sido decisivo na partida anterior, né, acabou aí sendo decisivo de novo nessa partida. Então agora o Fluminense foi para a semifinal do Mundial de Clubes. O Fluminense volta a campo no dia 8 de julho, às 4 da tarde, contra o Chelsea. O Fluminense, que agora é o Brasil no Mundial. No outro jogo da sexta-feira, às 10 da noite, o Palmeiras não conseguiu segurar o Chelsea, perdeu por 2-1. O Chelsea, ele trabalha com uma marcação muito adiantada, tem um bom grupo de jogadores. Não é um time que a gente possa dizer assim, é um baita time da Europa, né? Não é, né? É um time que fica num segundo esquadrão ali europeu, rivalizando ali com o Borussia Dortmund, né? Com esses times aí. Mas fez uma partida querendo se classificar. E eu acho que o grande problema do Palmeiras, porque o que eu acho, né? O Palmeiras tinha condições de classificar, né? E o diferencial foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo o Chelsea praticamente amordaçou o Palmeiras praticamente não tocou na bola. Teve um lance ali esporádico no primeiro tempo, o Palmeiras, mas muito, muito fraco mesmo o lance, que não dá nem para dizer que foi um grande lance. E o Chelsea amordaçou literalmente, fez o gol, né? Fez o gol no primeiro tempo com o Cole Palmer, né, que aos 16 minutos fez um gol muito, de muita qualidade, né? Aliás, é um jogador de qualidade, ele demonstrou isso durante toda a partida. O Chelsea acabou ganhando no primeiro tempo por 1-0 e amordaçando o Palmeiras. O Palmeiras realmente não viu a cor da bola no primeiro tempo, foi amordaçado. E o segundo tempo, era meio impossível que o Palmeiras repetisse o primeiro tempo, né? Era meio impossível. E voltou para o segundo tempo melhor. Tanto é que logo no início, né, aos 7 minutos do segundo tempo, o Estevão conseguiu empatar o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu recuperar, né, aquele tempo perdido, empatou o jogo e começou a jogar. E as trocas eram constantes, né, entre Palmeiras e Chelsea. Mas aos 37 minutos, aí é aquilo que a gente fala no futebol, né? O futebol, às vezes, a igualdade, né, ela acaba gerando sorte, que foi o que o Chelsea teve, apesar de que eu reconheço que durante a partida toda, né, principalmente no primeiro tempo, o Chelsea foi melhor que o Palmeiras, mas pelo segundo tempo que o Palmeiras fez, não merecia ter perdido, né? Eu acho que o empate teria sido o resultado mais justo e ido para a prorrogação, né? E aí na prorrogação seria uma incógnita, né? Tudo poderia acontecer. Mas aos 37 minutos, ocorreu um lance assim que, olha, é um lance que de muita sorte para o time inglês, né? De muita sorte. Porque Malo Gusto, né? Ele chutou uma bola, bateu no Richard Rios e deslocou o Wagerson. Deslocou o goleiro do Palmeiras, né? Que ainda chegou a tocar de raspão na bola, quase pegando, mas não pegou e a bola foi para o fundo do poço, como se chama, né? Como se diz, né? Para o fundo do gol. E aí ficou difícil, porque aos 37 minutos o Palmeiras acusou o golpe e para buscar um jogo igual, era realmente muito difícil. E não deu outro.
né? Não deu outra. O Palmeiras não conseguiu buscar o resultado de novo e acabou perdendo por 2-1. Foi um resultado, na minha opinião, injusto, né? Porque não só pelo que o Palmeiras fez no segundo tempo, mas também pelo lance, né? Porque o futebol tem isso, tem lance de sorte também, né? Tem isso. Mas o Chelsea não merecia ter vencido o Palmeiras, né? O empate teria sido o resultado mais justo e aí a prorrogação. E agora, antes de a gente terminar com as quartas de final, eu só queria dar uma palhinha especificamente sobre o Palmeiras, né? Mas antes dizendo o seguinte, né? Que o Chelsea também tem 2 jogadores brasileiros no seu elenco, né? Agora vai ter o terceiro, que é o Estevão, que vai para lá também, né? Esse Estevão que fez o gol neles. O Andrei Santos, né? E o João Pedro. O Andrei Santos, aliás, jogou a partida e o João Pedro entrou no decorrer da partida. Então o Chelsea também tem 2 jogadores brasileiros. Aliás, o Brasil era o país que mais jogadores tinha disputando esse Mundial por clubes. Uma coisa incrível. E não é muito diferente, né, pessoal? Porque em Copas do Mundo de seleções também acontece muito isso, né? Jogadores brasileiros que são naturalizados e que acabam jogando por seleções. Mas então, era isso que eu queria dizer. Bom, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, com relação ao Palmeiras, né? Eu realmente acho que o ciclo do Abel Ferreira, do treinador do Palmeiras, vai chegando ao fim. Eu vou dizer aqui por quê. E acho que seria para o bem do próprio Palmeiras. O Abel Ferreira, ele ganhou tudo com o Palmeiras. E a gente sabe que no futebol não se pode ganhar sempre. Apesar de que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil. Aliás, eu acho que Palmeiras e Flamengo são os melhores elencos do Brasil atualmente. E por terem os melhores elencos, eles têm meio que a obrigação de ganhar, né? É a mesma coisa que o Real Madrid lá na Europa, que o Paris Saint-Germain lá na Europa, né? Eles têm que chegar, pelo menos chegar, e de preferência ganhar. E o Abel Ferreira, ele foi campeão pelo Palmeiras, né? Brasileirão, Libertadores, mas ele chegou numa final de Mundial contra esse Chelsea e perdeu. E agora teve a chance de se recuperar, né? De se redimir, vamos dizer assim, né? Contra o mesmo Chelsea e perdeu de novo. Então eu acho que o ciclo do Abel Ferreira, ele se fecha, por quê? Porque ele chegou no seu limite. Qual é o limite do Abel Ferreira? O limite do Abel Ferreira é não dar um título mundial para o Palmeiras, né? Ele não tem essa capacidade, né? O limite dele é Libertadores de vez em quando, Brasileirão de vez em quando, Paulista de vez em quando, não sempre, né? Os grandes treinadores, eles dificilmente ficam sem ganhar pelo menos uma competição ao longo do ano. Então eu acho que o Abel Ferreira chegou ao final do seu ciclo no Palmeiras. Para o próprio bem do Palmeiras, tem um grande elenco e que vai precisar realmente de um outro treinador. Eu acho que o ciclo pode-se dar mais uma chance para ele? Pode. Acho que está na mão da Leila agora, né, que é a presidente do Palmeiras. Pode dar uma chance para ele? Pode. Mas eu acho que o ciclo dele se encerrou, né? Porque essa era a grande chance de ele pelo menos chegar até a final. Eu acho que ganhar esse Mundial seria muito difícil com o time brasileiro, né? Mesmo o Flamengo, se tivesse continuado também. Porque Real Madrid e Paris Saint-Germain estão jogando muita bola, né? Então dificilmente vão deixar de escapar o título ali, né? O título vai permanecer na Europa por um bom tempo ainda. Eu acho que o futebol brasileiro tem que evoluir, principalmente no que tange ao preparo físico. Eu acho que ficou para trás, né? Eu me lembro, por exemplo, o Inter de Porto Alegre, ele tem um preparador físico que é top, né? Que é o Paulo Paixão. É um multicampeão também, um multicampeão. Mas eu não sei o que acontece se eles estão ficando para trás, se eles não estão se atualizando, porque o próprio Inter de Porto Alegre, né, é um time que cansa durante o decorrer da partida, né? Aos 30 minutos do primeiro tempo já começa a cansar e no segundo tempo aí vai para o intervalo, volta, faz mais 15 minutos bem e depois, está certo que no caso do Inter de Porto Alegre especificamente, tem um grupo um pouquinho mais avançado de idade. Mas mesmo assim, futebol de alto rendimento não dá para se admitir isso, né? Tu tem que mesclar com outros jogadores também, tem que ter essa sensibilidade também. Mas isso se vê não só no Inter de Porto Alegre. Eu estou falando especificamente do Inter de Porto Alegre, porque eu tenho acompanhado o Inter e
isso acontece recorrentemente. Mas nesse Mundial deu para perceber nitidamente que o preparo físico dos times brasileiros ele chega num ponto que ele entra em estagnação. E eu acho que o único treinador de todos esses que participaram do Mundial, de todos esses brasileiros que participaram do Mundial, que percebeu isso, foi o Renato Gaúcho com o Fluminense, que postou o time nos jogos, principalmente mais difíceis, contra a Inter de Milão, por exemplo. Ele postou o time procurando encaixar juntamente com o espelhamento que se fala, né? O espelhamento do outro time. Que é o que eu acho que ele provavelmente vai fazer contra o Chelsea também. Até porque ele não tem saída. Ele não tem saída. O Renato sabe que o time do Fluminense é inferior ao time do Chelsea. Né? E que para competir de igual para igual, e eu não estou dizendo aqui que por ser inferior não pode ganhar. Pelo contrário, o Al Hilal está aí para provar isso. Né? O Al Hilal despachou nada mais nada menos que o Manchester City. Então o Fluminense pode também eliminar o Chelsea e chegar na grande final. Pode sim. Né? Basta acreditar e basta o grupo continuar fazendo o que está fazendo e seguir as orientações do Renato Gaúcho. Né? Eu acho que, para voltar, né, um pouquinho no jogo do Fluminense também, que me passou batido, né, o zagueiro do Al Hilal, um baita de um zagueiro, e um zagueiro que tinha feito um dos gols contra o Manchester City de cabeça. Né? E uma das jogadas fortes do Al Hilal era justamente os cruzamentos, né? Para a cabeçada especificamente desse zagueiro. E claro, não sei se o Renato falou para o grupo isso ou não falou, né? Aí eu não posso dizer, né? E até eu gostaria se eu tivesse numa entrevista, eu gostaria de perguntar para ele, se eu tivesse na entrevista coletiva, né? O que aconteceu, se ele tinha avisado e foi falha realmente do grupo, né? De jogadores, ou se ele esqueceu do zagueiro do Al Hilal, né? Porque o gol que o Al Hilal fez foi exatamente assim, o cruzamento, toque de cabeça do zagueiro para a área, para a definição do Marcos Leonardo. Eu acho que se o Renato vê essa partida, ele vai até encarar como um aprendizado e talvez sirva de aprendizado para o jogo contra o Chelsea, para não cometer esse mesmo erro. Apesar de que o Chelsea alça a bola nas áreas muito menos, o Chelsea é mais de bola no pé mesmo, mas, né, tem que ter muito cuidado, principalmente com o Palmer, né? Principalmente com esse jogador Palmer, que é um baita jogador de futebol. Então, mas o Renato chegou até por seus méritos, né? Mas retornando então para o Palmeiras, para fechar, eu acho que o Abel chega ao seu ciclo final e acho que vai ter uma cobrança interna dentro do Palmeiras até para essas definições. Então tá, pessoal, para a gente fechar as quartas de final e aí projetar a semifinal, Paris Saint-Germain aí hoje, no sábado, 5 de julho, à 13h, ganhou do Bayern por 2-0. Com autoridade, é um time realmente muito forte, chegou a perder 2 jogadores e não se abalou por isso. E o Real Madrid, num jogo muito da pá virada, ganhou do Borussia por 3-2. Esse jogo, eu só quero comentar uma coisinha aqui, né, pessoal? O Real, ele começou fulminante, fez 2-0, controlou o jogo durante toda a partida, né? E o Borussia parecia que não queria se classificar, né? Estava jogando a não se classificar. Chegava em alguns lances decisivos e errava medonhamente. Cara, bateu 90 minutos, bateu um pouquinho antes dos 90 minutos, aos 89, 88, o jogador do Borussia inventou de fazer um gol. Ele saiu caminhando, até meio que apavorado, tipo, o que eu fiz? Fiz um gol. A expressão era essa. 2-1. E aí o Mbappé vai e faz um baita de um golaço para fechar com 3-1, né? Já aos 92 minutos. O juiz tinha dado 5. E aí, pasme, o Borussia sai com a bola, vai para o ataque e o jogador do Borussia entra na área para fazer o gol e sofre o pênalti. Um pênalti de curso de arbitragem, né? Vamos combinar, né? O jogador vai lá, bate e faz o 3-2. E a partir daí nós tivemos mais 1 minuto e meio de pura emoção e o Borussia inventou de que queria empatar o jogo, né? E começou a pressionar, quase conseguiu. Eu acho que se tivesse mais 2 minutos ele conseguiria empatar o jogo, mas
Mas foi uma coisa muito louca, porque o Borussia, durante 89 minutos, jogou para não se classificar. E nos últimos 6 minutos, inventou de querer se classificar. E aí, claro, perdeu, né? Não faltou tempo, mas foi um jogo bem incrível, né? Então tá, pessoal, pra gente fechar agora, vamos pra semifinal. Confrontos da semifinal do Mundial de Clubes de Futebol. 8 de julho, 4 da tarde, Fluminense e Chelsea. E 9 de julho, 4 da tarde, PSG e Real Madrid. Anota aí na sua agenda. 8 e 9 de julho, as semifinais do Mundial de Clubes de Futebol. É isso, pessoal. Então a semifinal Fluminense e Chelsea, dia 8 de julho, às 4 da tarde, no MetLife Stadium. Aliás, os jogos agora é só no MetLife Stadium, né, em Nova York. E o Paris Saint-Germain enfrentando o Real Madrid no dia 9 de julho, também às 4 da tarde, no MetLife Stadium. A final está programada para o dia 13 de julho, também no MetLife Stadium. Aliás, todos os jogos agora vão ser no MetLife Stadium em Nova York. Então, agora para a gente finalizar essa semifinal e eu falar um pouquinho sobre isso, vou deixar o Brasil para falar no final, né? Paris Saint-Germain e Real Madrid. Jogaço, né? Jogaço, sem favorito. Quem se classificar, eu acho que desse jogo sai o campeão, infelizmente. Gostaria que não, vou torcer para que não. Vou torcer para que o Fluminense possa passar pelo Chelsea e chegar na final e ganhar. Mas Paris Saint-Germain ou Real Madrid são, a partir de agora, os francos favoritos. Eles já eram desde o início da primeira volta e agora, chegando numa semifinal, não tem. São os favoritos. Tá? Vai ser um jogaço e você se programa aí, 9 de julho, 4 da tarde, na quarta-feira, 4 da tarde, tem Paris Saint-Germain e Real Madrid. E o brasileiro que sobrou, o Fluminense, é o Brasil no Mundial de Clubes de Futebol. Fluminense e Chelsea. O que eu posso dizer para vocês? O Fluminense dessa semifinal é o patinho feio. Vamos combinar. É o patinho feio. Infelizmente é o patinho feio. Mas o Renato está fazendo o que pode e o que não pode. Então o Renato está indo muito bem, pegou o grupo, conseguiu unificar o grupo, ele está sendo inteligente nas estratégias de jogo. O espelhamento contra a Inter de Milão foi incrível, o jogo contra o Al Hilal, batendo de frente com o Al Hilal, sabendo que é um time de mesma equivalência, também foi muito importante. Então eu só desejo sorte para o Renato, sorte para o Fluminense, que vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil. Se puder marcar o Palmer seria muito interessante. Eu acho que caberia até uma marcação individualizada, porque é um jogador de qualidade, de referência e um diferencial no time do Chelsea. Mas o Renato está lá, ele sabe o que faz, chegou até aqui, não foi à toa, Então a gente vai torcer aí pelo Fluminense, para que o Fluminense chegue na final e esteja dia 13 de julho. Eu estava achando, pessoal, até aqui, fui pesquisar essa semana, que teria decisão de terceiro lugar, mas não vai ter. Então quem perder, na semifinal, também vai embora para casa, não vai precisar disputar o terceiro lugar. Não entendi por quê, mas é assim que ficou definido, Na Copa do Mundo de Seleções tem a decisão de terceiro lugar, Nesse Mundial de Clubes não vai ter. Então é isso, semifinais definidas, A semifinal do brasileiro é Fluminense e Chelsea, 8 de julho, 4 da tarde. Vamos torcer junto aí pelo Fluminense. O Fluminense é o Brasil no Mundial de Clubes, tá certo? Então, era isso, pessoal. Com relação ao Futebol Lovers, era isso.